Vamos continuar o nosso estudo sobre Efésios. O Fernando já deve estar pronto ali como sempre. Eu quero que você abra em Efésios capítulo 5, versículo... Nós paramos no 13. Eu quero ler a partir do 6, 5, 6, só para a gente retomar, afinal de contas, a gente ficou uma semana sem falar disso. Eu gostaria de retomar. Eu vou só ler Efésios 5, 6. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. E eu falei para vocês que palavras vazias são discursos sem conteúdo. São armadilhas que Satanás põe em nossa frente para que nós deixemos de seguir as coisas do Senhor, seguindo falácias, conhecimento humano, mentalidade humana. Versículo 7, portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Diga, eu sou luz no Senhor. E ele diz, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz, então eu te falei que você é luz, você é filho da luz, e você tem um fruto a desenvolver, que é o fruto da luz. E ele diz, olha, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Sabe, isso é a missão de cada um dos filhos. Eu preciso saber o que agrada ao Senhor. Eu dei o exemplo aqui, que a minha filha e a minha esposa, elas me amam tanto que elas querem saber e elas procuram saber o que eu gosto, o que me agrada. Da mesma forma eu com elas. Então eu sei o que a Bruna gosta, eu sei o que a Sofia gosta, porque existe uma relação de comunhão, uma relação de amor. Então ele diz, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, 11, e não sejam cúmplices, e veja, ele faz uma dissociação, ou um contraste, ele diz, olha, descubra o que é agradável ao Senhor, e não seja cúmplice, ou seja, o oposto do que é agradável ao Senhor, é ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Aí ele diz, pelo contrário, tratem de reprová-las. Então, enquanto você descobre o que é agradável ao Senhor, você reprova as obras das trevas, que são infrutíferas. Sabe, Deus colocou dentro de nós a missão de frutificar. Jesus disse, nisso conhecerão que são meus discípulos, em que vão e deem muito fruto. Um crente que tem uma vida infrutífera, ele não está em acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor. E logo, ele é infrutífero, e as trevas, elas têm acesso, ou como dizem no meio evangélico, brecha. Quando você não está dando fruto, existe brecha. Eu vou repetir, quando você não está dando fruto no Senhor, você está dando brecha. Você entendeu isso? Pois bem, ele diz assim, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, 11, pelo contrário, tratem de reprová-las. 12, pois aquilo que eles fazem em segredo é até vergonhoso mencionar. 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. E aí, nós vamos continuar a partir daí, porque ele vai continuar no versículo 14. Versículo 14, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Isaías capítulo 60, versículo 1 diz assim, levante e brilhe, porque a glória do Senhor já chegou sobre você. Então o que ele está dizendo é, desperte você que está dormindo. Esses dias, eu não lembro quem foi que falou para a gente, mas falou, eu não coloco o relógio para acordar. Quando amanhece, a luz chega e eu acordo. Quem foi que disse isso? Ah, foi o zelador do nosso prédio. Ele disse assim, eu não coloco o relógio para despertar. Eu desperto com o sol. Você tem noção de que quando você é crente, seu ouvido é um anzol? Ele fica pescando coisas. O homem disse, eu não coloco o relógio para despertar. Quando o sol brilha, eu acordo. Ele está dizendo, desperte você que está dormindo. Como? Com o sol da justiça. Ei, amanheceu, acorda. Desperte você que está dormindo. Levante-se
dentre os mortos e Cristo o iluminará. E eu quero que você entenda isso de uma forma muito clara. Veja, ele fala de descobrir o que é agradável. Ele fala lá atrás, onde a gente leu, sobre discernimento prático. Não é paranoia, não é ficar, será que isso é bom? Será que não é? O que Deus quer para mim? Não. Descobrir o que é agradável, isso vem através da luz. Ele está dizendo que você é luz, que você é filho da luz, que você dá frutos da luz. E agora ele está dizendo, olha, desperta, ó tu que dormes, ou você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Ou seja, de novo, luz. Eu já dei esse exemplo aqui, mas eu posso trazer de novo. Se nós apagarmos todas as luzes e isso aqui ficar uma escuridão completa, você não vai conseguir dar um passo sem o receio de tropeçar. Então, para que nós não fiquemos no reino do Espírito, na vida com Deus, tateando no escuro, ele está dizendo, acorda e Cristo vai te iluminar. Luz é o que permite com que você saiba onde você tem que pisar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O nível de domínio na vida do crente está diretamente ligado à quantidade de luz que ele tem sobre determinada coisa. Quanto mais você tem luz sobre algo, mais você domina naquele algo. Você está comigo? Então ele continua dizendo, versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Veja, não é uma sugestão, não é um convite, é um comando. Tenha cuidado na forma como você vive. A pior coisa na vida do ser humano, e mais ainda na vida de um crente, é viver deixando a vida levar. Sem cuidado, sem perceber. Quando nós estamos na estrada, viajando, eu costumo mostrar para a Bruna as pessoas que estão dirigindo por acaso, displicentemente. É tão comum isso nas estradas. Pessoas que estão lá no automático. Elas estão no automático, irmão. Elas estão pisando no acelerador, segurando no volante, mas pensando em qualquer outra coisa e não na estrada. Quantas vezes você não vê isso? Você está dirigindo e de repente tem uma pessoa assim na sua frente. São 9 horas da manhã de uma terça-feira, ela não está bêbada. Ela só está desligada. Ela só não está atenta. Ela só não está tomando cuidado com a maneira como conduz a si mesma. E eu estou usando esse exemplo para te trazer o exemplo, a ideia do que Deus está querendo dizer para você. Tenha cuidado. Tome cuidado com a maneira como vocês vivem. Ele diz, e vivam não como tolos, mas como sábios. Eu quero te ensinar uma declaração. Você deve dizer todo dia, anote aí, eu tenho a sabedoria do alto em mim. A Bíblia diz lá em Tiago que a sabedoria do alto é perfeita, pacífica, não gera divisão. Essa sabedoria é a sabedoria que Paulo, pelo Espírito, está recomendando que você tenha. Não seja tolo. O que é ser tolo? Ele vai dizer, no versículo 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Ser sábio é fazer o melhor uso do tempo. Você entende? E deixa eu te dizer, tempo é uma questão de prioridade. Ah, porque eu não tenho tempo, pastor, de ler a Bíblia. Você não está dando prioridade para a Bíblia. Você tem 24 horas no dia. Que você durma 8, ainda lhe sobram quantas? 16. Que você trabalhe 8, ainda lhe sobram 8. E deixa eu te dizer, você não mora em São Paulo, capital. Que você passa 1h30 para chegar no lugar e 1h30 para voltar. Não, você mora em Piracicaba, a maior distância aqui é 15, 20 minutos, 25 no trânsito. Então não tem desculpa para nós, é uma questão de prioridade. Não, eu vou ler a palavra hoje. E tem mais, eu vou ler amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Eu vou tirar o máximo, tem uma versão que diz, tirando o máximo de cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabe, nós temos essa prática em nossa casa, na medida do possível, sempre que podemos, e graças a Deus podemos bastante, quando estamos tomando café de manhã cedo. Estamos conversando sobre algum tema da Bíblia. Algum ponto que nos chamou a atenção enquanto líamos. A Bruna, que é mais diligente do que eu, acorda mais cedo. Ela acorda meia hora mais cedo, 40 minutos mais cedo. Quando eu acordo, ela já está pronta. Ela já leu
a parte dela, ela já orou um pouquinho, ela já está amaciada para conversar. E aí a gente vai conversar sobre alguma coisa, nem que seja 5 minutos, sobre alguma coisa que está aqui, porque a Bíblia diz, remindo o tempo. Essa é a versão mais conhecida do versículo 16. Põe o 16, Fernando, por favor. Remindo o tempo. E ele diz, aproveitando bem o tempo nessa versão, porque os dias são maus. Ele está dizendo, olha, como os dias são maus, você precisa aproveitar cada oportunidade. Não deixe passar. Não perca a oportunidade de ser bênção. Não perca a oportunidade de meditar na Bíblia. Não perca a oportunidade de viver a perfeita vontade de Deus. Aquela que lá atrás ele disse que você tem que descobrir qual é. Descobrindo o que é agradável ao Senhor. Não perca a oportunidade de descobrir o que é agradável. Alô? Você está aqui? Estamos bem? E no versículo 17, ele diz, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem de novo compreender qual é a vontade do Senhor. Você entende? Ele já disse para você descobrir qual é a vontade do Senhor. Agora ele está dizendo que você deve compreender. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. O que será que há na vontade do Senhor que eu devo perseguir com tanta diligência e intencionalidade conhecê-lo? Romanos capítulo 12, eu acho que eu cito isso todo culto, versículo 2, não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente para que possam experimentar, dokimazo, descobrir, conhecer, provar e ver que o Senhor é bom, provar a boa, a agradável e a perfeita vontade. E o versículo 17 diz, por esta razão não sejam insensatos, mas, veja, essa palavra mas é uma chave para nós. Ela está dizendo, se você não procura compreender qual é a vontade do Senhor, você é insensato. E ele vem dizendo, olha, não seja tolo, mas seja sábio, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus, e procure. É uma recomendação atrás da outra, são comandos. Procura descobrir, entender, captar qual é a vontade do Senhor. Esse discernimento, irmãos, vem pelo relacionamento. Um relacionamento de um marido e de uma mulher, ele é profundo o suficiente para que você conheça a vontade. Você sabe o que o outro quer, você sabe como o outro pensa, você sabe como o outro se comporta, você sabe o que esperar do outro. A pior coisa para um crente é ele ser imprevisível. Alô? Nós cantamos aqui, afinal, és constante. Eu amo essa canção que nós cantamos porque ela fala da constância do Senhor. E se meu Pai é constante, eu também tenho que ser. Eu também tenho que ser previsível. As pessoas precisam saber o que esperar de mim. E eu devo saber, o ideal é que eu saiba o que esperar de vocês. Porque nós somos um corpo. Imagine você, se eu for pegar esse copo agora, e na hora que eu vou pegar o copo, me falha um músculo dos dedos. Alguma coisa no meu sistema falha. Eu tenho um problema. Não pode ser assim. É previsível, alô? É constante. Toda vez que eu pegar o copo, ele vem. Toda vez que eu fechar os dedos, eu pego o copo. Se isso não acontece, existe um problema. Não é um corpo. Toda vez que eu levanto meu pé para dar um passo, eu dou um passo. É um corpo. Tudo no corpo precisa ser previsível. O que é imprevisível é doença. Você entendeu? Estamos juntos? Então, o que é, e estamos falando desde o começo desse estudo, o que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é alinhar-se. Então, tudo que estamos falando aqui fala de alinhamento, de propósito, de postura, de ajuste. Maturidade espiritual é alinhar cada passo ao propósito. Paulo disse assim, olha, eu não ando como quem dá socos no ar. Eu não ando ao acaso. Não. Ele disse, eu tenho um propósito em cada passo que eu dou. Aleluia. Quando você entende isso, você para de fazer coisas
que não te levam a nada. E eu não estou dizendo que você não pode ter a sua caixinha do nada, aquele seu momento em que você fica tranquilo, não fazendo nada, não pensando em nada e descansando. Isso é importante. O que não pode ser é esse ser o padrão da sua vida. Ou seja, gastar 3, 4, 5 horas do dia, dessas 8 que te sobram, enchendo sua cabeça de nada. Todo dia você precisa buscar, saber e conhecer qual é a vontade do Senhor. E aí ele vai aprofundar, e perceba, o assunto é o mesmo. Você está comigo? A gente continua falando do mesmo assunto, de crescimento, de identidade, de maturidade. Aí ele vai para o versículo 18 do capítulo 5. Efésios 5, 18. Eu acho que desse capítulo é um dos mais citados. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Outra versão diz, onde há excesso. Mas deixem-se encher do Espírito. Eu gosto da versão que diz, encham-se do Espírito. Quando você lê isso, a ênfase que a maioria esmagadora dos crentes dá é a bebida alcoólica. Mas essa não é a ênfase do texto. Esse texto não é sobre bebida alcoólica. Alô? Esse texto não é uma recomendação sobre bebida alcoólica no sentido de pode, não pode, deve, não deve. Isso é outro assunto, para outro estudo, para outra conversa, que não aqui. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, não se embriague com vinho, porque no vinho há o excesso. Deixa eu te perguntar, quando uma pessoa está embriagada, intoxicada com o vinho, qual é a primeira coisa que é afetada nessa pessoa? Diga, os sentidos. O feio acha que é o homem mais bonito do mundo. A mulher bonita não se vê mais bonita e começa a chorar porque acha que é feia. O fraco diz que vai bater no cara mais forte. Os sentidos ficam embotados. Então o sentido do que está sendo dito aqui não está falando de álcool necessariamente. Ele está falando do efeito do álcool. E comparando o efeito do álcool ao que nós devemos fazer quando nos enchemos com o Espírito. Eu gosto disso. Ele diz assim, olha, presta atenção. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva ao excesso. Ao invés de você se embriagar com vinho, ele dá o exemplo, encha-se com o Espírito. Por quê? Porque quando você se enche do Espírito, deve haver o mesmo efeito que naturalmente existe no álcool espiritualmente. Os seus sentidos devem ser embotados. Eu chamo isso de batismo dos sentidos. Você para de perceber pelos sentidos as coisas e você começa a mergulhar numa consciência de uma realidade que é de Deus e não dos seus sentidos. Então ele está dizendo, olha, não vai para essa embriaguez, para essa perda dos sentidos natural. Esquece isso, isso não vai te levar a lugar nenhum, apenas ao excesso, à devassidão, à dissolução. É a isso que leva o álcool. Agora, o que eu vou te dizer, Paulo dizendo é, encha-se do Espírito, encha-se do Espírito. Ele está dizendo, olha, participa de uma transformação nessa forma como você percebe, como você vê, como você ouve, como você sente, como você pensa. A partir de onde? Do álcool? Não, a partir do Espírito, porque o Espírito vai trazer luz e você vai começar a ver. Enquanto o álcool desorienta, o Espírito ilumina, o Espírito alinha, o Espírito coloca a sua vida naquela vontade que você descobriu e compreendeu. A vontade de Deus. E aí ele vai te dizer como. Tá, tudo bem, eu tenho que me encher do Espírito. Como eu faço isso? Versículo 19. Falando entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. A versão em inglês diz, fazendo melodias para o Senhor de coração. Aleluia. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Como é que você se enche do Espírito?
Eu vou te dizer de forma tranquila e clara. Você chega na sua casa primeiro, porque você precisa primeiro praticar em casa. Não adianta você saber fazer na igreja se você não tiver um momento particular com o Senhor e desenvolver isso particularmente, levantando suas mãos santas sem ira nem contenda e louvando ao Senhor, cantando a Ele hinos e cânticos espirituais de coração, fazendo melodias ao Senhor. Meu Deus, como Tu és bom, maravilhoso és Tu, sem Ti eu nada sou, Senhor. Ah, mas eu sou desafinado, sim, e daí? Você acha que Deus está preocupado com a tua afinação? Ele está olhando o teu coração. Quando você levanta as mãos, o céu se inclina para o seu coração e diz, aí vem louvor, aí vem adoração. E aí você começa, oh Pai, como Tu és bom, oh eu te exalto, eu te adoro, bendito é o Teu nome, magnificado Tu és. Você se perde na adoração. Esse é o primeiro momento, é o momento que você faz em casa. Mas Ele está dizendo, falando entre vocês. E esse é um momento daqui da igreja. É por isso que eu digo constantemente, lugar de filho, de crente, de cristão, não é na frente da televisão assistindo culto. É na igreja. Porque não tem como falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais se não vier para esse lugar físico. Você entendeu? Você tem noção, durante aquele período que nós passamos no ano de 2020, em que as pessoas não podiam sair de casa, elas não podiam se ver, o quanto isso aqui ficou defasado? Irmãos, a plenitude do Espírito, ela transborda em palavras, ela transborda em cântico. Eu não sei se você que ora em línguas já teve a oportunidade de cantar em línguas. Ah não, isso é só para os níveis 5. Não, irmão, isso é para todo mundo. Se você ora em línguas, você pode cantar em línguas. Mas eu não sou afinado, começa a cantar, irmão. Começa a cantar. Deixa eu te dizer, quando um filho canta em outras línguas, até o mais afinado dos anjos para e diz, uau, o que é isso que eu estou ouvindo? Aleluia. Aleluia. Então o corpo de Cristo, Ele ministra ao seu próprio corpo. Você está entendendo isso? Toda vez que você se debruça, toda vez que você se entrega, se inclina ao Senhor, corporativamente aqui, falando entre vocês, falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, o nosso corpo está sendo treinado. Nós estamos ministrando com o nosso corpo, que é o nosso culto racional. Isso gera fortalecimento espiritual. Por isso que é tão importante o congregar. E por isso que Paulo disse, não deixe de congregar, como é costume de muitos. Por quê? Porque você se fortalece no seu espírito aqui, falando entre nós. Existe um nível de adoração que é vertical. É você e Deus. Mas aqui, ele está dizendo para você que o nível horizontal também tem que acontecer, falando entre nós. Como estávamos aqui cantando, e aí à medida que você vai cantando ao Senhor, isso vai se enchendo, permeando o ambiente, tomando esse ambiente e vai subindo, aleluia. Deixa eu te dizer, assim como o ar quente sobe, o louvor gera um calor que faz subir ao Senhor. E a Bíblia diz que chega com odor agradável. Aleluia. Então a adoração verdadeira, ela tem dois sentidos, o vertical e o horizontal. E é isso que ele está falando, que ser cheio do Espírito não é uma experiência individual. Aí eu me encho aqui do Espírito, viu? Pastor, está tudo certo. Eu chego na minha casa, 2 horas, meu irmão, 2 horas deitado, ou então sentado no meu quarto, porta fechada, aí chega na igreja e faz, o que é? Adianta? Não. Não adianta, irmão. É melhor você ser equilibrado. É melhor você ficar só 1 hora orando em línguas na sua casa, se enchendo do Espírito, e gastar outra hora, outro momento aqui, comungando essa presença. Porque essa presença, ela tem uma importância bem grande. A unção coletiva, ela é tão importante quanto a unção individual, mas algumas coisas só são alcançadas na unção coletiva. Você entendeu isso? A gente falou de vinho, a gente falou de uva. Eu lembrei do meu pastor, o pastor Janduí, e de como ele ensina isso. Tenta fazer um suco de uva ou um vinho com uma uva, você não consegue.
Você precisa de um cacho, de muitos cachos de uva, para fazer um suco, para fazer vinho. Estamos falando de unção corporativa. Você entende? Ele está falando de unção corporativa. Então o Espírito ele vai te encher na tua casa, na tua vida, para que aqui você transborde. Falando entre vocês é transbordamento de unção. Nós transbordamos. E ele continua no versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, versículo 20, Efésios 5, 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Veja, Paulo não está dizendo sejam gratos quando tudo estiver bem. Ele está dizendo, versículo 20, dando sempre graças por tudo. Veja, dando sempre graças. O verbo, ele está num presente, mas é o presente contínuo. É algo que acontece continuamente, é um estado constante no coração. Ele não está dizendo que é um momento, que é uma reação pontual, que você ganha R$100 e diz, graças a Deus. Não, ele está dizendo, dando sempre graças em tudo, é uma postura constante, é gratidão de verdade, é uma postura do coração, diante de qualquer circunstância. Ele não está dizendo que Deus manda o mal, ele não está dizendo que o sofrimento é bom, não. Mas ele está dizendo que a postura do teu coração tem que ser dar graças sempre, constantemente. E quando ele diz por tudo ali, dando sempre graças por tudo, isso é muito mal entendido muitas vezes. Tem muita gente que usa isso aqui e quando acontece uma desgraça, um problema, ai, graças a Deus por isso. Isso é louco, é? De Deus não se zomba. Ele é o Pai das luzes. Deus é bom, nele não há treva nenhuma. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra, mudança, variação. Ele é constante. Então ele não trouxe para você o problema. Mas quando o problema chega, você já chega dando graças, não pelo problema, mas pela provisão e pela solução que já chegou. Antes do problema chegar, a solução já existia e ela já estava dentro de você. E o Espírito Santo me fez entender isso hoje na prática. Vamos nós sair de casa hoje, coloquei a bendita da chave do carro em cima do carro, hoje, porque tinha que trazer o bebedouro. E estava com peso, e botei em cima do carro, e aí cheguei, entrei no carro e saí dirigindo. Cadê a chave? Está em cima do carro. Cheguei aqui, cadê a chave? Não tem chave. Não entendo tanto dessa tecnologia de chave de presença. O que é que eu faço? Entro no carro e volto para casa, isso agora. Volto para casa, para quê? Para buscar a chave. Só que, se você entende melhor do que eu, você vai dizer, como que você dirigiu até em casa se não estava com a chave? Como você conseguiu chegar na igreja se você não estava com a chave? Só que eu não entendo tanto disso. Chave de presença. Eu entendo mais daquela chave que sem fio gira. Eu sei que eu vim para a igreja, vi que a chave não estava e pensei, meu Deus, quando o carro andou, caiu. Irmão, eu dirigi até em casa agora. Voltei para casa, deixei aqui as coisas, montei rapidamente e corri para casa. Quando eu parei na porta de casa, eu abri a janela e vim olhando para o chão, né? Para ver se tinha caído ali na saída da minha casa. E o Espírito Santo disse, eu fui orando em línguas daqui até lá. Foram 17 minutos de oração em línguas, nesse intuito. Quando eu cheguei lá, ele disse, você não deixou em cima, você deixou no limpador de para-brisa e está lá. Sabe onde é que estava a chave? No limpador de para-brisa. Aí sabe o que foi que eu fiz? Voltei orando em línguas. Para ver se eu entendia o que tinha acontecido. Só entendi agora, nesse exato momento. A solução para o problema estava comigo o tempo inteiro. Você entendeu? Irmão, tem horas que você precisa passar por essas coisas para você entender na prática e ter um exemplo vivo para dar. Pois bem, a solução para a chave do carro estava no carro o tempo inteiro. Assim como essa solução do problema que talvez tenha surgido ou possa surgir, porque no mundo nós temos aflições, já está dentro. Por isso eu dou sempre graças por tudo.
E veja, esse por tudo, como eu estava dizendo, ele não está dizendo que tudo vem de Deus, toda desgraça vem de Deus, que o sofrimento é desejável. Ah, não, a gratidão tem que sempre existir, porque Deus traz o problema. Isso é mentira, irmão. O sentido correto aqui é, em toda circunstância, eu mantenho o meu coração alinhado. Você entende? Eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Eu sei que é Ele quem efetua tanto querer quanto realizar. Eu sei que não me sobrevém nenhuma tentação que eu não possa suportar. Eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu sei que eu sou maior do que essas circunstâncias. Então eu dou graças. Aleluia. A gratidão, irmão, ela não vai ignorar a verdade, os fatos. Não. Ela vai se alinhar ao que afirma a palavra. Então ele diz, olha, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Estamos seguindo com a carta. Fique comigo, vamos chegar em algum lugar. O que é sujeitar-se? O que é sujeitar-se? E eu fiz uma observação aqui sobre se sujeitar, porque nós precisamos entender o que é sujeitar-se, para que a gente consiga avançar até o fim do capítulo. Se você não entender o que é se sujeitar, você vai se escandalizar lendo o que nós vamos ler. E você não precisa. Então ele está dizendo, sujeitando-se ou sujeitando-vos uns aos outros no Senhor. Não é isso que ele diz no versículo 21? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O que é sujeitar? O potássio, no original, é colocar-se debaixo. É uma escolha voluntária. Eu decido me alinhar a uma ordem, a um comando. Eu me sujeito. Eu coopero com uma estrutura que Deus já estabeleceu. Veja, eu sou o pastor da igreja. Quando você vem aqui e você me dá a honra devida que um pastor precisa receber, você está se sujeitando à ordem que Deus estabeleceu. Só que você não é pastor e eu te devo honra. Porque com Deus não há acepção de pessoas. Então não tem essa de você me honra e eu não te honro. Não, 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 não. A honra, ela é igual. Você entendeu isso? Eu não sou pastor porque eu sou melhor do que ninguém. Eu sou pastor porque Deus estabeleceu na ordem e me deu uma chamada, um dom ministerial de pastor. Então, quando você se sujeita a mim, eu entendo que eu preciso me sujeitar a você. Alô? Porque ele está dizendo, sujeitem-se uns aos outros. Ele não está dizendo, olha, sujeitem-se à liderança. Não. Ele não disse, sujeitem-se aos mais ricos, também não. Sujeitem-se aos mais belos, aos mais fortes, não. Uns aos outros. É o mesmo sentido de falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros. Nós nos sujeitamos. Então, não é submissão forçada, cala a boca, eu é que mando, você obedece. Não, nunca foi. Você é livre nessa igreja para falar, para se mover, para fazer, para ir, para voltar. Ninguém vai te proibir de nada aqui. Pelo menos daquilo que é lícito perante Deus, você pode fazer, irmão. Você é livre. Agora, você vai se sujeitar às normas estabelecidas na ordem da igreja. Por quê? Porque você quer. É voluntário. Você não é obrigado a fazer isso. Eu vou te dar uma lição importante que eu aprendi com o pastor Rick Renner. Pastor americano que mora na Rússia. Há décadas ele está lá. Mas ele ensinou isso numa conferência aqui no Brasil. Eu e a Bruna, nós estávamos lá. Isso foi tão sério para mim. Ele disse assim, olha, tem muita gente que vem para a igreja achando que pode mudar as coisas na igreja. Palavras do pastor Rick Renner. Ele disse, a igreja não vai mudar por causa de você. O pastor não vai mudar por causa de você. Alô? Você se adapta. Você entende que aqui é um ambiente onde você está crescendo espiritualmente e recebendo boa comida. Então sabe o que você faz? Você se adapta. Não sei se você já passou por essa experiência. Eu já fui a restaurantes que a comida era deliciosa, mas a cadeira estava em falso. Você fica também incomodado? Eu fico. Quando você senta na cadeira, ela fica assim.
Você não quer abaixar e colocar um papelão, você quer. Por quê? Porque é muito incômodo, mas a comida é gostosa. Então o que eu faço? Ou eu me acostumo ou eu coloco um papelão, mas eu continuo lá, a comida é boa. Sujeitando-vos uns aos outros. Isso é reciprocidade. Isso é interdependência. Qual é o princípio geral do reino? Todo mundo aqui vive uma postura de submissão mútua. Interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim. Amém? Então sujeitar-se não é anular a sua personalidade, não é afetar a sua identidade, não é um silêncio forçado. Sujeitar-se não é abuso espiritual. Eu quero saber se você está dando dízimo. Venha cá, me mostre. Vou ver na conta, viu? Se o seu dízimo está entrando. Irmão, isso não é sujeição. Essa semana, porque Deus fala comigo durante a semana para eu trazer para você na semana. Essa semana eu recebi um contato de um querido irmão que chegou de muito longe, eu não conheço esse homem, ele me encontrou. E Deus é que sabe porque ele veio falar comigo. Eu sei, por causa disso. Mas ele chegou para mim e disse assim: irmão, tem um princípio na minha igreja financeiro que eu não consigo entender. O senhor não me explica? Eu disse: eu te conheço. Eu não sei nem de onde tu és, rapaz. Aí ele fez: mas me explique, por favor. Porque meu pastor disse que eu não estou sendo rebelde, porque eu não estou dando X todo mês na igreja. Eu disse: isso é dízimo? Ele fez: não. Eu disse: isso é oferta? Ele fez: não. É uma campanha, é um projeto. Eu disse: e você tem que dar? Se eu não der, ele disse que eu estou rebelde. Isso não é sujeição não, irmão. Isso é abuso espiritual. Isso é feitiçaria. Feitiçaria é toda tentativa de dominar espiritualmente uma pessoa. Você sorri, está tudo bem. Estamos bem, estamos estudando Efésios. Não sou eu, é Efésios. Amém? Então, você deve considerar as pessoas com honra. A honra não é só para o pastor, escuta. Não é só o pastor que merece honra, o irmãozinho também merece. Existe uma ordem, uma hierarquia, mas essa hierarquia, ela não determina a quantidade de honra que cada um tem que ter pelo outro. A honra é a mesma. Você está aqui. Então, você se submete porque Cristo governa a tua vida, não porque alguém te domina. Porque o pastor disse, eu vou fazer. Não. Se o pastor disse e você entende pelo Espírito que tem que fazer, você faz. Agora, não porque eu disse. E por que eu estou te ensinando isso? Porque sem o Efésios, versículo 21, que é esse aqui, o 22 vira opressão. Se você não entender o que é sujeitar-se, você vai começar a se escandalizar agora. Efésios 5, 22. Mas você entendeu o que é sujeitar-se? Efésios capítulo 5, versículo 22. Esposas, cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Então, a mesma coisa que eu falei para você, no sentido de pastor para a igreja, vale na sua casa. Você não se sujeita para o marido porque ele está dizendo e acabou. Você se sujeita ao seu marido em amor, porque você entende que ele é o cabeça, que ele é o responsável pela casa em última instância. A sujeição não é uma coisa que traz dor, a sujeição não é uma coisa que traz desconforto, pelo menos não deve trazer. Se a sujeição está trazendo desconforto, um dos dois lados está com problema, ou os dois. Se a mulher não consegue se sujeitar ao seu marido de forma tranquila, de forma sem sofrimento, ou o marido é um cidadão que precisa resolver sua vida, ou ela tem problemas com a autoridade. De uma forma ou de outra, isso precisa ser alinhado. Deixa eu te dizer, isso é muito sério. E eu não estou aqui hoje para a gente falar sobre família, porque o assunto básico não é família, é maturidade espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem determina as coisas na casa é o homem. E quem precisa assumir as responsabilidades é o homem. Porque se o homem não assumir as responsabilidades na sua casa, o espaço não pode ficar vazio. Porque em processos, em cadeia de autoridade, não existe vácuo. Se um espaço abre, ele tem que ser ocupado. Você está aqui? Esposas, virem para os seus maridos e digam, eu amo você. Oh, aleluia.
Maridos, virem para suas esposas e digam: eu estou aqui para prover. Diga: eu estou aqui para prover. Eu estou aqui para proteger. Eu estou aqui para te amar. Agora diga, homem: eu te amo. Eu descobri que tem homem que não diz eu te amo para a mulher. Que coisa esquisita. Meu Deus do céu, por quê? Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Essa palavra cabeça, ela traz a ideia, irmão, entre várias ideias, mas uma das ideias principais é a ideia de provisão. Sua esposa pode trabalhar? É claro que ela pode. Lógico. Ela pode fazer o que ela quiser. No entanto, a provisão vem de você, viu? O cabeça é você, tá? Você não pode vamos dizer assim, aceitar durante muito tempo, e é claro que existem cenários, e durante algum tempo é possível que esse ajustamento aconteça, mas não o tempo todo, irmão. Você precisa orar ao Senhor e buscar no Senhor uma forma de se estabelecer como provedor da casa. Você é o cabeça. Ele diz: olha, porém a igreja, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio Cristo, o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27. Está no 23 ainda, irmão? Eu estou no 27 já, viu? Para apresentar-se a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. 29. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Versículo 32, grande é este mistério, eu me refiro a Cristo e à igreja. Por que eu li isso de forma corrida? Para que você entenda que tudo isso aqui, quando ele diz grande é esse mistério, ele não está trazendo um manual de casamento. Paulo não veio trazer em Efésios 5 um manual de casamento. Ele está dizendo, olha, grande é o mistério não é o casamento não. Eu me refiro, está escrito, eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está usando o exemplo do casamento para revelar um mistério eterno. O casamento, irmão, é só a ilustração. Tudo que Paulo está dizendo aqui deve sim ser praticado no casamento. O homem deve cuidar da esposa como Cristo ama a igreja. A esposa deve se sujeitar. Tudo isso deve ser praticado. Mas o que eu quero que você continue entendendo é que Paulo está falando de Cristo e da igreja. Ele está falando do corpo. Ele está falando do desenvolvimento do corpo. Quando esse foco é desviado, o foco do mistério, ao invés de olhar para o mistério, eu olho só para o casamento, e eu pego isso aqui só para ensinar a mulher sendo sujeita ao homem, e o homem amando a esposa, eu começo a trazer abuso, eu começo a trazer hierarquia carnal, eu começo a trazer jugo, eu começo a trazer problemas para dentro da igreja. Não, você precisa entender para que Paulo está trazendo isso aqui. E de novo eu te digo, quando Paulo diz que o homem é o cabeça, ele está falando de fonte, ele está querendo dizer que assim como o homem é o cabeça, Cristo foi dado como cabeça da igreja. Isso é dito lá no começo da carta de Efésios. É uma responsabilidade de provisão. Assim como Cristo, ele provê para a igreja. Quando você mantém isso aqui no seu foco, essa relação, o que chega para você é revelação. Eu já disse isso várias vezes ao longo desse ensino. Identidade governa o comportamento. Quem vai dizer como você se comporta não é o ambiente. Quem vai dizer como você se comporta não são as pessoas com quem você interage, é a sua identidade. A ciência fala de personas,
que todo mundo tem personas, formas de se comportar, de se portar diante de várias situações. Mas independentemente dessas personas, a sua identidade é que é o norte do seu comportamento. Quando ele diz no versículo 22, por favor: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como ao Senhor. Entenda, irmão, Cristo amou antes de governar. A submissão no nosso meio, ela nasce de amor e não de imposição. Assim como a esposa se sujeita, se submete ao marido por amor. Não porque o marido diz: eu sou o cabeça, você me obedece. Não. Eu te amo, marido, então eu me sujeito. Você está entendendo isso? Versículo 25: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. O padrão do marido é a cruz. Não se trata de posição, se trata de entrega. Não se trata de direito: eu sou o marido, então eu tenho o direito de governar. Não, se trata de sacrifício. Ou você acha que um marido alinhado com a Bíblia, com a palavra, não faz sacrifícios? Eu já disse à minha esposa várias vezes, tem coisas que eu passo internamente, pressões, que ela nunca vai passar e nunca vai nem saber, porque não precisa saber. Marido, você é o filtro. A sua esposa não precisa ser exposta a tudo que acontece, não. Alô? Você está comigo? E você que é solteiro, você que é solteira, tenha isso na sua mente. Busque um marido e uma esposa que entenda esse princípio. É mais simples e mais alinhado e não gera julgo desigual. Então, o que eu estou te dizendo, para a gente avançar, é que a autoridade no reino nasce do sacrifício. Quem não se entrega, não governa. Eu vou repetir: quem não se entrega, não governa. Eu nem sempre faço a minha vontade aqui na igreja, nem sempre eu faço o que eu quero nas coisas da igreja. Normalmente, quando eu não entendo, e eu estou aprendendo isso cada dia mais, quando eu não entendo, eu prefiro entregar a quem entende. Você, quando chega num médico ortopedista e diz para ele: olha, eu estou com um problema aqui na minha pálpebra, está doendo tanto. O ortopedista vai olhar para você e vai dizer: você leu na porta? Eu sou ortopedista. Ele sabe o que ele entende e o que ele não entende. Por que a gente às vezes acha que a gente tem que entender de tudo? Não. É importante, vou repetir, o governo, ele vem da entrega. Você se entrega e por isso você governa. Jesus disse, o centurião disse a Jesus: eu sei o que é autoridade, porque eu também estou sujeito a autoridades. O princípio da autoridade é a submissão. Você se submete e por isso você tem autoridade. Então, sem Cristo no centro, Efésios 5, e agora a gente vai entrar no 6, ficaria numa bagunça na sua cabeça. Seria confusão. Por quê? Porque isso aqui ia estar falando sobre relações humanas. Isso não está falando de relações humanas. Escuta, isso aqui está falando de relações humanas, mas à luz de Cristo. É como nós, seres humanos, nos relacionamos uns com os outros em Cristo. Não na nossa vontade. Tem hora que eu não quero fazer coisas, mas eu não faço o que eu quero. Efésios capítulo 6, versículo 1, e a gente vai começar a encerrar. Efésios capítulo 6. Versículo 1. A gente vai ver essa parte, porque ainda está falando do mesmo assunto. Ele diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Já disse, esse foi o versículo que eu mais citei durante toda a minha infância e adolescência. Bastava eu chamar minha irmã de feia. A minha mãe fazia eu sentar e declarar Efésios capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Bastava eu desobedecer assim, e a minha mãe fazia eu sentar, orar pela minha irmã, dizer que eu amava ela e citar a Bíblia. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, versículo 3, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira,
mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, de novo, isso aqui não é um manual de disciplina doméstica. Ele ainda continua na mesma lógica. Ele veio falar da vida cheia do Espírito, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele veio falar da submissão mútua, sujeitando-se uns aos outros. Ele veio falando das relações redimidas do Evangelho, ou seja, marido e esposa, comparando a Cristo. E ele continua agora aplicando a mesma coisa em relação a pais e filhos. Então ele não está ordenando apenas a obediência, ele não está dizendo só obedeça. Versículo 1, por favor. Ele diz, olha, filhos, sede obedientes, ou sejam, obedeçam a seus pais no Senhor. Então não é a mera obediência, é no Senhor. Tudo aquilo que sai do Senhor não traz a obediência ou não pede a obediência. Como assim, pastor? Eu não entendi não. Ora, é muito simples. Se um pai chega para um filho e diga, vá ali no mercado e roube uma caixa de ovo para mim, ele não vai obedecer. E eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo, mas vale para qualquer coisa. Se não está alinhada com a vontade do Senhor, o filho não é obrigado a obedecer. E eu estou falando de obediência, presta atenção. Obedeçam a seus pais no Senhor. A obediência ela tem que estar alinhada à palavra. E por isso exclui qualquer forma de abuso, de tirania. Porque existe, viu? Em relações de pais e filhos isso existe, e não é pouco não. De pais que exercem abuso, e eu não estou falando de abuso físico, é abuso psicológico. Tirania, você tem que fazer porque eu sou seu pai. Não. Peraí, eu tenho que fazer o quê? O que você está me pedindo para fazer está alinhado com a Bíblia, está alinhado com a palavra, porque se não está, eu não vou fazer não. Desculpa papai, não vou fazer não. Mamãe, desculpa, eu não vou fazer não. E você que é mamãe e papai aqui, continue me amando. Eduque seus filhos no Senhor. Então ele diz, olha, isto é justo. Obedeçam no Senhor, porque isto é justo. E justo aqui não significa apenas correto, moralmente falando. Não, é coerente com a ordem que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que filhos devem obedecer ao pai no que diz respeito à palavra. Ou seja, em tudo aquilo que a palavra abrange. Estamos juntos? E aí no versículo seguinte, ele fala de honra. Olha que interessante. No versículo 1 ele fala de obediência. E o 2, ele diz, honre o seu pai e a sua mãe. Porque honra e obediência não são a mesma coisa. Você está comigo? Obediência, irmão, é uma atitude externa. Obediência é o que acontece exteriormente. Você pode obedecer e não honrar. Assim como você pode honrar e não obedecer. Porque a honra é uma atitude interna. Ela permanece a vida inteira. Versículo 3. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Veja, isso aqui não é uma fórmula mágica. Ele não está dizendo que se você obedecer e se você honrar, tudo vai correr bem sempre. Não. Ele está dizendo um princípio. Esse é um princípio, é um caminho que ele aponta. A promessa está ligada ao caráter. Ou seja, se você estiver alinhado a isso, sim, você vai viver uma vida longa e próspera e feliz. Agora, isso depende de uma série de alinhamentos. Então não é uma promessa. E o versículo 4 diz, olha, e vocês pais não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O louvor pode subir. Então o problema aqui, quando ele diz não provoquem seus filhos a ira, não é a emoção da criança. Você está comigo? Deus não está falando aqui necessariamente da criança ficar irada. Não, é o ambiente que os pais criam. O que ele está falando aqui é que disciplina sem explicação vira frustração. Faça. Por quê? Porque eu estou mandando. Não. Porque Deus não faz isso. Deus, teu pai, ele não diz faça porque eu estou mandando. Ele diz, olha, faça. É bom para você. Isso aqui vai ser bênção aqui. Vai ser bom para você aqui. Vai ser bom para aquilo. Vai ser bom para aquilo. Você está comigo? Irmão, a correção sem encorajamento, ela fere, ela desanima. Então nessa igreja, nós temos a missão,
E hoje eu estou falando com vocês, e talvez vocês hoje ainda não tenham assumido nenhuma posição de liderança na igreja. Mas quem disse que isso vai ficar assim sempre? Então eu estou te dizendo desde já, como vacina. Estou falando para mim, para minha esposa e para as lideranças já estabelecidas na igreja, mas para você que um dia será liderança também. Para você que está assistindo. Ei, se você já é liderança, ou quando você se tornar, lembre-se, autoridade sem presença distancia. Correção sem explicação fere. Frustra. As crianças, irmão, elas não vão reagir e se rebelar por natureza. Elas não têm uma natureza de rebeldia. Elas reagem ao ambiente de frustração e de ira. Então ele diz, não provoque a ira. Você entende? Aí ele diz, tratem de criá-los. Tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse criar é nutrir, dar alimento, sustentar. Mas veja, na disciplina e na admoestação do Senhor. Então é necessário, de novo, que Cristo seja o centro de todas as relações. Eu quero encerrar com isso. Quando nós estamos falando, e perceba, nós estamos chegando perto, estamos no último capítulo de Efésios. Certamente o próximo domingo será o último ensino desse livro, e a gente vai concluir o livro. Mas vocês percebem como em cada faceta, em cada etapa, as relações, tanto do crente com ele mesmo, quanto dele com o mundo ao redor, elas são baseadas no Senhor. Obedeçam seus pais no Senhor, no temor do Senhor. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Em Cristo, no Senhor. Porque se você não faz as coisas baseado nisso, se estar em Cristo não é o norte da sua vida, nenhuma relação vai dar certo. Você vai viver relações de abuso, relações de frustração. E sabe, infelizmente as igrejas estão cheias disso. De pessoas que estão decepcionadas com a igreja por causa de relações de abuso, de frustração, de decepção. É por isso que nós, irmãos, estamos sendo levados a meditar juntos no livro de Efésios. Para que essa igreja não passe também por isso. É uma igreja bebê, cheirinho de leite. Estamos começando. Tudo está no início. E vocês devem lembrar e guardar com carinho essas palavras que o Senhor está entregando. Para que daqui a um tempo, e não vai demorar muito, quando essa igreja estiver cheia, com vários cultos num dia, você lembre-se de tratar as pessoas com amor, em Cristo, com honra, amando uns aos outros, sujeitando-se uns aos outros. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente orar. Mas diante de um ensino desse, e eu conheço todos, eu sei que todos já são salvos, então eu não vou fazer apelo para a salvação. Ok, eu vou fazer. Tá bom, Espírito Santo. Então você me dá um minuto, você fecha seus olhos. Se você está assistindo esse vídeo e você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Aí onde você está agora, você pode fechar seus olhos, põe a mão no seu coração e faça essa confissão. Diga: Pai, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. Eu reconheço que andei errado durante todo esse tempo e que você, Pai, ressuscitou Jesus dos mortos. Me perdoa, Senhor, por todos os pecados, conscientes ou inconscientes. A partir desse momento estão quebradas quaisquer alianças que eu tenha feito no passado, consciente ou inconscientemente. Diga: Espírito Santo, vem habitar dentro de mim agora, em nome de Jesus. Seja bem-vindo à família de Deus.